Bom dia, é um prazer estar aqui convosco e partilhar com todos esta aventura que é procurar um novo curso para Portugal, um novo curso para a Europa, pela dignidade, pelos direitos humanos, contra a austeridade e pela mudança efetiva, tendo em conta os direitos dos cidadãos, os direitos das mulheres, dos homens, dos jovens, dos menos jovens, de todos aqueles que têm sido profundamente sacrificados neste contexto. Eu intitulei esta apresentação O que nos devem: mudanças no regime de emprego, regressão social e desigualdade. Não vou fazer aqui o exercício contabilístico do que nos devem. Vou procurar fazer o exercício do que nos devem em termos de direitos, do que nos devem em termos de perdas do ponto de vista do processo social e do que nos devem em termos da crescente desigualdade provocada pelas políticas de austeridade. Mas queria dizer, antes de entrar propriamente na situação portuguesa, que, de algum modo, as políticas de austeridade que se fizeram sentido na Europa, em particular a partir de 2010, e que se traduziram por várias iniciativas de austeridade em termos de redução do déficit público, com cortes nas despesas do setor público, salários, benefícios sociais, pensões, saúde, educação, e aumento dos impostos sobre o trabalho, enquanto se reduziam os impostos sobre o capital, que se traduziu na desvalorização interna, no sentido de baixar os custos de trabalho, através de intervenções diretas na evolução dos salários, moderação, congelamento e cortes, mas também de reformas estruturais da negociação coletiva, na perspectiva de aumentar a flexibilidade no sentido descendente dos salários, e que se traduziu também na flexibilização do mercado de trabalho, aquilo que eu chamo de flexi-segurança, isto é, a facilitação em simultâneo dos despedimentos individuais e coletivos com a redução da proteção social no desemprego. Este programa, que foi aplicado de formas diferentes, com ritmos diferentes e intensidades diferentes nos diferentes países europeus, foi de facto o programa dos ministros das Finanças e da Economia da Europa, do Eurogrupo, com que hoje o governo grego tem que negociar. Estas políticas, ou uma substancial parte delas, eram anteriores à crise. Elas são lançadas com uma intensidade sem precedentes a partir de 2010, mas são políticas que estão na agenda europeia de outras formas num período que é anterior à crise. A diferença é que até 2010 nós não tínhamos visto as instituições europeias intervirem diretamente na definição de políticas que competiam aos Estados nacionais e para as quais as instituições europeias não tinham competências. É desse ponto de vista que o cavalo da Troika, que entrou em Portugal, na Irlanda e na Grécia, introduziu mudanças substanciais nas políticas sociais, nas políticas laborais, nas políticas salariais, nas políticas de legislação laboral, por exemplo, para as quais as instituições europeias não tinham competência. Mas há outros dispositivos para além da Troika. A Troika, que consubstanciou a aliança da Comissão Europeia, do Banco Central Europeu e do Fundo Monetário Internacional, foi o formato dessa destruição e dessa intervenção, do novo intervencionismo europeu. Mas há outros mecanismos. E a Espanha, aqui ao lado, mostrou que com outros mecanismos, com outros nomes, com outras formas, o processo de devastação e das mesmas políticas foi implementado, desta vez sob pressão direta do Banco Central Europeu. Estes mecanismos estão presentes hoje no semestre europeu. O semestre europeu que, em Portugal, foi substituído
pela presença da Troika e pelo período de intervenção da Troika. Mal a Troika se foi embora e os primeiros relatórios do semestre europeu aparecem, o primeiro comentário é que Portugal não podia aumentar o salário mínimo, devia prosseguir as reformas e consolidar as reformas estruturais entretanto feitas. Isto quer dizer a Troika e as políticas da Troika e para além da Troika e limitar os aumentos, por exemplo, com o salário mínimo. Isto significa, de facto, que nós estamos num quadro europeu e de mudanças ao nível europeu de comportamentos significativamente diferentes e de intervenção direta. O que se passou, o que se tem passado nas negociações entre a Grécia, o Eurogrupo, a Alemanha, de facto mostra este tipo de tensões, mostra que a Grécia está numa situação extremamente complicada entre o fundamentalismo neoliberal, por um lado, mas o paternalismo neoliberal, por outro. Há aqui uma conjunção e justamente o problema é que neste quadro pergunta-se qual é a posição de governos como o governo português, o governo espanhol, que justamente deveriam estar a fazer, nesta altura, uma aliança clara com a Grécia no sentido de modificar a negociação num outro sentido. Vamos a ver este percurso de negociação, como disse o José Maria Castro Caldas, mas aquilo que me parece muito importante neste processo é que nos outros países, e em particular nos países do Sul, os cidadãos, as organizações políticas, os movimentos sociais, tomam iniciativas no sentido da solidariedade com a Grécia e de, ao mesmo tempo, reclamar nos seus países aquilo que nos devem, que foi exatamente aquilo que a Grécia teve a coragem de fazer, que o Syriza teve a coragem de fazer. As primeiras medidas a tomar eram as medidas para repor aquilo que nos deviam. O que é que nos devem em Portugal? Este quadro é o quadro que se refere às políticas intervencionistas europeias e aqui se percebe que há, de um lado, as políticas da Troika e as políticas também do Fundo Monetário Internacional noutros países, como na Roménia, por exemplo, e na Hungria, mas que, com o semestre europeu, parte destas políticas também têm sido introduzidas. Isto é só um alerta para perceber que um dos aspectos importantes é reagir relativamente a esta intervenção sobre a possibilidade de definição a nível nacional das políticas sociais e das políticas laborais e económicas. Tipicamente, quando se fala de ajustamento do mercado de trabalho, e alguns autores que estudaram a reação de diferentes países à crise europeia em 2008, distinguiram, como um autor francês, Michel Lallemand, ele disse que os países tinham diferentes estratégias. Que haveria países em que a estratégia seria reduzir salários para ajustar para ajustamento à crise. Havia países cuja estratégia teria sido o ajustamento do tempo de trabalho, e era dado o exemplo da Alemanha como um caso típico. E havia países onde o ajustamento se deu fundamentado à volta do emprego. E era por isso que nesses países onde o ajustamento se deu fundamentalmente à volta do emprego, reduzido o emprego, que países com nível equivalente de decréscimo do produto interno bruto e com um grande decréscimo, em alguns países havia maior redução de emprego do que noutros, porque haveria estratégias diferentes. Em Portugal, o que se verificou é que houve uma tripla estratégia que afetou os salários, o tempo de trabalho e o emprego. Nos salários, através da redução salarial, como é sabido, com o congelamento de salário mínimo, cortes dos salários nominais no setor público, decréscimo dos salários no setor privado, redução da remuneração do trabalho extraordinário, redução do valor hora com cortes nos feriados e nas férias, só para dar alguns exemplos. No tempo de trabalho, aumento e flexibilização do tempo de trabalho. Aumento do tempo de trabalho na função pública, 35 para 40 horas, mas aumento efetivo do tempo de trabalho na medida em que, com o corte dos feriados,
os trabalhadores, e nas férias, os trabalhadores tiveram que trabalhar mais tempo. Mas também, com a flexibilização do tempo de trabalho, com a mais acrescida flexibilização do tempo de trabalho, introduziram-se pressões adicionais com implicações na intensificação dos ritmos de trabalho e na redução dos salários. Quanto ao emprego, o que se passou foi a facilitação dos despedimentos coletivos e individuais. A redução da compensação por despedimento afetou ambos, coletivos e individuais, e, por outro lado, alargaram-se as possibilidades de despedimento por indemnização e despedimento por extinção do posto de trabalho. É claro que estas medidas que estão em vigor ainda tinham contornos mais perversos e alguma parte desses contornos mais perversos foi eliminada por via da ação do Tribunal Constitucional. Mas, no essencial, e em grande parte, são estas as medidas e foram estas as transformações que foram operadas. A transferência dos rendimentos do trabalho para o capital, o que nos devem. Eu não vou fazer aqui as contas que, aliás, já foram feitas com exatidão e brilhantismo por José Maria Castro Caldas em relação ao setor privado, pelo Eugênio Rosa em relação ao setor público, e consultando os trabalhos destes dois autores, a contabilidade desta transferência está feita. Ou pelo menos, provavelmente há que atualizar um pouco, mas está feita. Mas o que é que se passa também aqui? Eu disse que havia uma tripla intervenção: redução de salários, aumento do tempo de trabalho e flexibilização dos despedimentos. 3 em 1. Mas há outras estratégias que entram aqui que desafiam a lógica de compreensão relativamente afinal, quais são os objetivos e qual é a intenção. Porque temos reduções dos salários, mas ao mesmo tempo temos aumentos dos impostos. E esta questão, por exemplo, quando eu falo disto na Dinamarca, onde eu vivo durante algum tempo, durante o ano, fica toda a gente extremamente surpreendida como é que isto é possível. É algo que desafia certamente os economistas, mas que desafia, digamos, qual é a racionalidade. A racionalidade, de facto, traduziu-se num empobrecimento, na redução do consumo, no desemprego e no aumento da desigualdade dos rendimentos. Eu falo aqui do aumento dos impostos, claramente o aumento dos impostos, no caso, enfim, do fator trabalho, que, como é sabido, atingiram setores médios, de rendimentos médios e baixos da população. Portanto, não houve mecanismos de compensação. Isto para dizer que, em geral, a redução dos salários, se fosse acompanhada por uma redução dos impostos, poderia haver um mecanismo de compensação. Mas não, tudo age no sentido da descompensação. Aqui, quanto à flex-insegurança, desculpem, o que nos devem é mais do mesmo. Isto é, a facilitação dos despedimentos ocorre em simultâneo com a redução do montante do subsídio de desemprego e a redução da duração do subsídio de desemprego. Isto é, em simultâneo. O resultado, a insegurança, a pobreza, a recessão, a pressão para o declínio dos salários, e esta questão aqui é extremamente importante, e a alteração das relações de poder entre trabalho e capital. Porquê? Porque é óbvio que, aumentando o desemprego e reduzindo-se a proteção no desemprego, a pressão para baixar os salários nas empresas e as condições de trabalho é enorme. E é justamente no quadro desta pressão que nós podemos perceber a transformação das relações de poder entre empregadores e trabalhadores ao nível das empresas. A erosão da negociação coletiva, o que nos devem. Aqui é um quadro de medidas que se traduziram, por um lado, na paralisação
da emissão de portarias de extensão, na redefinição das regras de extensão destas portarias, na definição de novas regras de caducidade, reduzindo a duração, a sobrevigência das convenções coletivas, na definição de novas regras relativamente à descentralização das convenções coletivas. E poderíamos dizer, neste quadro, num quadro em que são tomadas medidas que atacam o coração da negociação coletiva, há alguma compensação, há alguma medida que atua como compensação, por exemplo, evitando que a limitada cobertura das convenções coletivas se traduza num desastre em termos de desigualdade por via, por exemplo, da subida do salário mínimo? Não. Isto é simultâneo e é em paralelo com o congelamento do salário mínimo. Houve alguma abertura relativamente à negociação limitada, ainda que limitada, de pequenas medidas? Não houve abertura para qualquer tipo de negociação limitada. A ideia que está presente, por exemplo, com o bloqueamento da negociação coletiva no setor público, da administração local, depois, enfim, do extraordinário trabalho que sindicatos e municípios tiveram, pondo de pé centenas de contratos coletivos, passando para as 35 horas de novo, a posição do Governo foi, pura e simplesmente, congelar os efeitos destes acordos e exigir a sua intervenção. Os impactos. Eu tenho pouco tempo, vou mostrar alguns dos impactos, enfim, em flash. Queria dizer que os impactos, obviamente, como se percebe, não foram homogéneos em relação a toda a população. Os ricos ficaram mais ricos, os pobres ficaram mais pobres. Houve uma transferência clara dos rendimentos do trabalho para o capital, mas há aspectos específicos que convém lembrar. As taxas de atividade, e aqui eu vou introduzir a questão da desigualdade de género, porque é óbvio que homens e mulheres foram profundamente enfim, atacados por todas estas medidas, mas há aqui algumas diferenças que convém sublinhar. Não para dizer que é preciso corrigir apenas a situação das mulheres, mas para dizer como é que este processo evolui. E o que é extraordinário é que, tradicionalmente, a taxa de atividade das mulheres em Portugal é mais baixa que a dos homens, embora seja das taxas de atividade mais altas na União Europeia. O que se viu aqui é que a taxa de atividade dos homens diminuiu. E, portanto, a aproximação, se pode dizer assim, parece que há uma aproximação no sentido, enfim, negativo. Isto é, as mulheres aumentam levemente a taxa de atividade e os homens convergem, mas no sentido descendente. Portanto, é a convergência descendente que aqui está. E imigram, obviamente. Desemprego e proteção do desemprego. Este é o quadro dos dados oficiais entre 2005 e 2014 e mostra algum decréscimo da taxa de desemprego no período de 2014. Mas é obviamente que é preciso ter em conta a imigração. Os últimos dados apontam para um número de imigrantes entre 2008 e 2014, cerca de 700 mil, e o subemprego e o desemprego desencorajado. E este é um aspecto muito importante. Se repararmos neste quadro, aquilo que acontece é que o subemprego em part-time, e não é um part-time qualquer, aqui está-se a considerar duração horária muito limitada, o subemprego e os disponíveis que não procuram emprego, isto é, que fazem parte que são categorizados na população inativa, mas que estão disponíveis, mas que não procuram emprego, aumentaram claramente. E o que é que isto significa? Significa, de facto, que o programa da Troika, e para além da Troika, resultou do ponto de vista de quê? Do ponto de vista da transformação das relações laborais, do ponto de vista
da desvalorização interna, do ponto de vista da precarização do emprego e do ponto de vista, de facto, de ajustar os salários, tornando-os ainda mais baixos. A diferença no desemprego real, e aqui consideramos os aspectos relativamente ao subemprego e ao desemprego desencorajado, entre homens e mulheres, mostra que as mulheres, neste aspecto, estão numa posição ainda mais crítica. No que se refere às compensações por despedimento, ao subsídio de desemprego, os resultados também estão à vista. E quando olhamos para este quadro, em que a cor de rosa aparece a percentagem de desempregados sem subsídio, olhando para a análise trimestral de 2008 a 2014, percebe-se a situação crítica em que se encontram os desempregados. Esta é a verdade em termos gerais, esta é também a verdade no que diz respeito às mulheres e à relação de cobertura com o subsídio de desemprego. Finalmente, um aspecto extremamente crítico é ainda o desemprego de longa duração em percentagem do desemprego total. E este claramente tem vindo a aumentar e é persistente, mas tem vindo a aumentar a partir e claramente em 2013 e 2014. Os salários. Olhando para os salários, do ponto de vista europeu, percebe-se a evolução do salário real. Isto é, não são apenas as estatísticas sobre o salário, não contando com a inflação. Aqui é, de facto, o declínio dos salários reais. A vermelho aparecem os países como Portugal, a Grécia e a Irlanda, onde houve intervenções da Troika. Este quadro parece mostrar uma realidade diferente. Mas enquanto o anterior incluía o setor público e o setor privado, este refere-se apenas ao setor estruturado da economia no setor privado e aos quadros de pessoal. E não vamos aqui entrar pela discussão das possíveis implicações deste quadro. O que eu queria sublinhar aqui é, do ponto de vista da remuneração homens e mulheres, um aspecto muito importante. É a diferença entre os salários entre homens e mulheres aumentou. Isto é, enquanto que durante um período o que se chama Gender Wage Gap estava a declinar em Portugal, exatamente esta crise veio aumentar o Gender Wage Gap. Aqui, o que é curioso é que o salário base dos homens é superior ao salário ganho das mulheres. Esta diferença é muito importante. O salário ganho inclui todos os complementos de remuneração, inclui horas extraordinárias, mas também outros direitos associados. Este é o quadro de evolução do gender gap em Portugal. Finalmente, last but not least, o salário mínimo nacional. O posicionamento de Portugal aqui era salário medido em termos hora, de 2,92 €, isto antes do acordo de 2004, mas neste acordo Portugal mantém a sua posição relativa com um valor de 3,04 €. Chama a atenção a este título para o trabalho recente publicado por João Ramos de Almeida sobre o possível impacto do aumento do salário mínimo nacional. O que aqui retirei do trabalho dele tem a ver justamente, mais uma vez, com as diferenças de género. E saber que, efetivamente, o salário mínimo nacional é um elemento extremamente importante para as mulheres trabalhadoras. 61% das pessoas que oferiam um salário mínimo nacional de 485 € em 2012 eram mulheres. 20% das mulheres recebiam o salário mínimo, enquanto 10% recebiam o salário mínimo nacional. Um aumento decente de salário mínimo nacional, eu calculo
que é a proposta aqui, um aumento do salário mínimo nacional para 522,03 euros, pelo menos é esta a estimativa, do João Ramos de Almeida, beneficiaria 38,9% das mulheres e 21,9% dos homens. As formas de emprego mudaram. Diminuiu o trabalho precário, é verdade, mas diminuiu o trabalho precário porque foi a forma prevalecente de redução do trabalho. Mas ele diminui até 2012 e começa a aumentar a partir de 2013. E isto significa justamente que, apesar das mudanças do Código de Trabalho, aparentemente para liberalizar os despedimentos e criar mais emprego, o tipo de emprego que volta a ser criado é o trabalho precário. O mesmo se pode dizer relativamente ao trabalho a tempo parcial. A evolução da desigualdade de rendimento, este quadro fala por si e mostra justamente que, a partir de 2009, quem beneficiou no processo desta crise. Eu não vou entrar aqui pela negociação coletiva, não tenho tempo, mostrar só este quadro que mostra o dramático declínio do número de trabalhadores cobertos por convenções coletivas. Eram 1.800.000 e cerca de 800.000 em 2008 e em 2013 são apenas 243.000. São menos 1.300.000 trabalhadores que foram abrangidos por convenções coletivas. Conclusões, o que nos devem? O que nos devem, no geral, é a retirada integral destas medidas. A lista não é muito grande aqui e com certeza que há muito a acrescentar a esta lista. Aqui é apenas uma síntese relacionada com as medidas que tiveram impacto no mercado de trabalho, as medidas de liberalização dos despedimentos, as medidas de redução de proteção no emprego, as medidas de erosão da negociação coletiva, as medidas de corte nos salários nominais no setor público e também as medidas que se traduziram numa definição de impostos, numa nova definição das regras de impostos sobre o trabalho, penalizando salários médios e baixos.